No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Caríssimos irmãos e amigos, carinhosamente, boa tarde. A partir de agora, aumente o volume do seu rádio, porque está no ar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa, pela grande misericórdia de Deus, é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, para falar de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando os oprimidos, e que brevemente ele vai voltar porque ele prometeu e a sua palavra é a verdade. Ele disse: vou e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Prepare-se, porque a pastora Sara Freitas está adentrando no seu lar nesta tarde, pelas ondas da Mirante FM, para levar até você a primeira música evangélica do nosso programa. Boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A boa música para você nesta tarde é com o cantor Jonas Vilar, Folha Seca. Vamos oferecer esta bonita canção para o nosso amado irmão Rosemiro Pereira Salles. Ele reside no bairro da Cidade Alta. É um semeador do Reino de Deus. Estará aniversariando no próximo domingo, dia 12. Parabéns, irmão Rosemiro. Deus lhe conceda muita saúde, muitos anos com vida e muita alegria e felicidade junto à sua família. Irmã Teotônia, na cidade de Prainha, oferece para sua filha neta, que esteve aniversariando ontem. Esta canção vai para você que também está aniversariando hoje, você que irá aniversariar neste final de semana, para você que está aguardando a boa música, Jonas Vilar, cantando Folha Seca. Canção triunfante. A vida de um homem sem Deus, como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor. Seus dias turbados, sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre miserável, só pensa em pecar. Já fui um perdido pelo mundo afora. Eu não tinha paz e nem consolação. Cheio de problemas, tão desanimado. Meu viver tristonho, triste, solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu. Tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu.
já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Continua a nossa construção da congregação da Assembleia de Deus da Serra Oriental no bairro do Planalto. Fica localizada na Travessa Álvaro Pantoja, em frente às casas populares. Você pode fazer uma visita. Você que sempre passa lá e fica olhando que construção é essa. Pois é, essa construção ou aquela construção é da Congregação da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Você pode dar uma paradinha, conversar com os operários que ali estão trabalhando. Você vai observar que está bem adiantada, as paredes estão subindo rapidamente, mas ainda falta muito, né? Toda a construção, a fase inicial é bem rápida, mas quando chega o momento do acabamento, aí é mais demorado e depende muito financeiramente. Então, amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que tem ouvido através do programa Vida Triunfante os nossos apelos, aquilo que você sentir no seu coração, aquele toque da parte do Espírito Santo, faça aquilo que Ele está tocando para você fazer, porque você estará contribuindo com aquela construção e você estará aplicando no reino de Deus. Porque aquela construção ali, depois de pronta, será a casa do Senhor Jesus Cristo, para abrigar todos os que ali chegarem no sentido espiritual. Ali será pregada a palavra de Deus, muitas almas ali terão encontro com Jesus Cristo, ali acontecerão reuniões onde muitos serão curados, muitas vidas serão restauradas e você vai se alegrar quando você passar ali, que você vê a construção pronta e que você fez algo maravilhoso porque você investiu no reino de Deus. Faça isso. Faça uma visita ainda hoje lá e converse com os nossos amados irmãos que estão trabalhando e pergunte em que eu posso cooperar. Você pode dar inclusive um dia de trabalho seu, se você for um pedreiro. Se não, eu posso pagar um dia de um pedreiro. Você pode dizer isso. Ou você pode contribuir com outros materiais. Deus vai falar ao seu coração. Faça isso e seja abençoado grandemente. Desde já, nós já agradecemos você e vamos continuar orando por você e sua família, sua empresa e seus negócios. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Meus caríssimos irmãos, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a hora da verdade. A verdade de hoje, meu irmãozinho, está
no Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 10. Acompanhe aí na sua Bíblia. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões da Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. E suspirando profundamente seu espírito, disse: Por que me pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvido não ouvis, e não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, estamos diante de um texto bíblico muito interessante que nos mostra de maneira muito clara que nós temos que tomar muito cuidado com as falsas doutrinas, com os falsos ensinamentos que já existiam desde os tempos em que o Senhor Jesus esteve aqui na face desta terra. O texto narra que Jesus estava ali naquela região da Galileia, do Mar da Galileia. Ele tomou um barquinho e passou para o outro lado, para uma região chamada de Dalmanuta, uma pequena aldeia naquela região, e que ali havia muitas pessoas. E lá também estavam os religiosos, os fariseus, escribas, que queriam provocar Jesus na verdade. Tudo eles faziam para que Jesus falasse alguma coisa que não estivesse de acordo com a lei, para que eles tivessem de que o acusar. Porque Jesus, amigo, ele declarava, e realmente ele era, o Filho de Deus. Jesus, amigo, ele não tinha o DNA de Adão. Jesus não nasceu de um relacionamento sexual entre José e Maria. Jesus foi gerado, ou melhor, foi colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. É algo que ninguém tem como explicar, porque algo realizado por Deus, um milagre. Jesus se esvaziou da sua glória, ele era Deus, mas aqui nesta terra ele não veio como Deus, ele veio como homem, ele abriu mão da sua divindade. E por isso, quando ele dizia que ele era o Filho de Deus, os judeus, os religiosos da época, tinham dificuldade de aceitar aquela verdade. Mas ele era o Filho de Deus, ele não podia negar. Porque os outros homens que viveram na terra naquele tempo e até hoje, a própria Bíblia declara que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então, se
todos os homens pecaram, nenhum de nós, nenhum ser humano servia para morrer pelos pecados do mundo inteiro, porque a humanidade estava condenada por causa do pecado de Adão. Quando morria uma pessoa, Jesus contou a parábola do rico e do mendigo. Então, quando morria uma pessoa, ou ela ia, a alma dela, lá para o Hades, ou então ia lá para o seio de Abraão, para o Sheol. Então, Jesus deixou isto muito claro, que até aquele momento, enquanto ele não morreu na cruz, não havia salvação para ninguém. Para ninguém. E ele veio exatamente para nos salvar. Quando ele chegou lá em Dalmanuta, os fariseus disseram: se tu és o Filho de Deus mesmo, mostra-nos um sinal. E aqui na narrativa de São Marcos não falou nada sobre o sinal. Mas São Mateus registrou o mesmo fato, e quando perguntaram para Jesus sobre sinal, Jesus disse: olha, nenhum sinal será dado a esta geração perversa, a não ser do profeta Jonas. Veja para mim aí, missionária, qual é o capítulo de São Mateus? Parece-me que é o 16, obrigado. Pois é, então no capítulo 16 de São Mateus, ele deu mais detalhes. Por isso que estes evangelhos aqui são chamados de evangelhos sinóticos. Eles se completam. Às vezes, o que está em um não está no outro e vice-versa. Pois é. Então, no caso aqui, São Mateus completou. Quando os escribas, os fariseus, pediram um sinal para Jesus, aí Jesus disse: olha, nenhum sinal será dado a esta geração adúltera e perversa, a não ser o do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, uma tradução diz baleia, assim importa que o Filho do Homem também passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus já estava falando de quê? Já estava falando, eles não entenderam, que ele ia passar 3 dias e 3 noites embaixo da terra. Estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Pois é, mas quando eles chegaram no barquinho, eles começaram a conversar e se preocupar, porque Jesus não tinha levado pão, só tinha um pão. E Jesus disse: mas vocês estão preocupados por quê? Vocês não viram? Vocês já esqueceram que eu multipliquei 5 pães e 2 peixinhos? Vocês lembram quantos cestos sobraram? Eles disseram: sim, lembramos, 12 cestos. Pois é, vocês se lembram que em um outro momento eu multipliquei 7 pães e 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão de 4.000 homens? Quantos cestos sobraram? 7, pois é. Então não se preocupem. Agora, vocês devem se preocupar mesmo é com as falsas doutrinas, que ele usou aqui o nome de fermento. Vocês têm que se preocupar com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Herodes era o tetrarca da Galileia. Era quem governava aquela região. Herodes, ele foi nomeado tetrarca pelo imperador de Roma. Então ele era uma autoridade política naquele tempo. Era um homem mau, era um homem perverso. Certa vez Jesus estava pregando, ele mandou que Jesus parasse, Jesus mandou dizer pelo emissário, diz aquela raposa, Jesus chamou ele de raposa. Diz aquela raposa que eu vou continuar aqui fazendo a obra do meu Pai hoje, amanhã e depois. Então Jesus não parou. Jesus não tremeu
porque ele sabia, pela palavra, que ele seria crucificado. Ele não morreria assassinado por Herodes. Então ele tinha convicção daquilo que a palavra já dizia a seu respeito, e a própria revelação lhe disse para Nicodemos, na conversa que ele teve com Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem também será levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então Jesus sabia, pela revelação do Espírito Santo, que ele seria crucificado. Por isso que ele usou a expressão: o Filho do Homem será levantado. Muito bem. Então, mas aqui o texto chama a nossa atenção para o que Jesus disse. Olha, vocês têm que ter cuidado mesmo com o fermento dos fariseus. Todos nós sabemos que o fermento, naquele momento, Jesus estava se referindo a quê? Às falsas doutrinas, aos falsos ensinamentos, às falsas ideias. Era nesse sentido que Jesus aplicou a palavra fermento. Nós sabemos que o fermento hoje é muito bem usado na culinária, né? As mulheres, as panificadoras, usam muito aí na fabricação dos pães, as fábricas de doces, as fábricas de alimentos, se utilizam muito do fermento. Então, o fermento tem um lado bom, mas também tem o lado ruim, depende, claro, da aplicação. Neste caso aqui, que nós estamos comentando, que nós estamos abordando, Jesus estava falando das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, dos escribas, dos fariseus e do próprio Herodes, que era um homem mau. Esse mesmo Herodes, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus foi assunto aos céus, ele mandou matar Tiago. Tiago foi decapitado por Herodes. Esse Herodes também mandou prender Pedro para matá-lo após a Páscoa. Só que Deus, amigo, Deus, ele não tolera a injustiça. Deus, ele é Deus justo. Ele interveio na situação, ele enviou um anjo. Enquanto Pedro dormia, ali é lá o livro de Atos dos Apóstolos, que está registrado o que eu estou falando. Pedro foi visitado por um anjo. Enquanto ele dormia, o anjo tocou nele, ele se acordou. O anjo então o libertou, o livrou da prisão, o livrou da morte. Por quê? Porque Deus, amigo, ele está no comando, no controle de tudo. Deus está contemplando os moradores da terra, conforme o Salmo 33, versículo 14. Está sabendo de tudo o que está acontecendo em todas as nações, inclusive aqui no Brasil. Todas as injustiças que estão sendo praticadas neste país, Deus está vendo. Como Deus estava vendo o que estava acontecendo nos dias que Jesus esteve aqui na terra. Ah, pastor, mas Jesus morreu. É verdade, ele morreu. Sabe por quê, amigo? Por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Ele morreu porque ele quis, porque ele veio lá do céu exatamente para morrer em nosso lugar, porque ninguém aqui nesta terra era capaz de morrer. Por quê? Porque todos nós éramos pecadores, somos pecadores, aliás. Então, por isso, o sacrifício de um ser humano pecador, Deus não aceitava, por isso Jesus veio. Então, meu prezado irmão, meu amigo, Herodes teve um final triste. Sabe o que aconteceu? Num palanque, fazendo uma grande pregação, disseram que era a voz de Deus. Ele não se humilhou. Deus enviou um anjo e deu só um toquezinho nele. Ele caiu morto. E diz a narrativa do livro de Atos que ele morreu comido pelos bichos. Depois que ele caiu morto, os bichos passaram a comê-lo. Por quê? Porque ele era um homem mau, porque ele era um homem
perverso, era um homem que vivia na prática da injustiça. E toda pessoa que pratica injustiça, Deus está de olho nela. Lá no Salmo 34 está escrito que a face do Senhor está contra aquele que faz o mal, está contra aquele que está praticando injustiça no planeta Terra. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Agora nós vamos orar. Senhor, meu Deus, nós temos um nomezinho aqui, né? Aqui para oração, é do irmão Luiz da Silva Costa. Ele reside no bairro do Pajuçara. Muito bem, então vamos orar pelo irmão Luiz, está dodói, né? E Deus vai operar um milagre na vida do irmão Luiz. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi pregada. Os nossos milhares de ouvintes certamente prestaram bastante atenção e entenderam que o Senhor está pronto para fazer justiça, está pronto para perdoar aquele que se arrepende, está pronto para salvar aquele que quiser ser salvo, está pronto para libertar das drogas, dos vícios, de tudo que não presta, aquele que quer ser liberto. Pai, por estas pessoas eu oro e te peço, perdoa-lhes, registra os seus nomes no livro da vida, e que estas pessoas perseverem firmes até o dia em que o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja. Pai, eu te apresento agora o irmão Luiz, no bairro do Pajuçara. Eu mando uma palavra. Irmão Luiz, receba agora o toque de Deus. Receba agora o toque do poder de Deus. E seja curado deste mal, desta doença, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Final de programa. O meu muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais, estaremos juntinhos novamente pelas ondas da Mirante FM com mais um programa Vida Triunfante. Uma boa tarde a todos e até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Yeah, yeah.